Senadores e senadoras, um registro inaugural necessário da diferença de conduta e de postura da audiência de ontem para a de hoje. E a de hoje assim deve proceder, sem as provocações que foram vistas de forma lamentável ontem. Feito essa pontuação que julgo importante, ficou muito claro na exposição dos que defendem Sua Excelência Presidente Dilma Rousseff uma nítida intenção e um objetivo de restringir a acusação. O pedido exordial traz 3 pilares, como foi dito ontem pela acusação: Lava Jato, pedaladas fiscais, que são empréstimos ilegais, e os créditos não suplementares, e os créditos suplementares não autorizados pelo Poder Legislativo. Foi dito, inclusive, há poucos instantes, por Sua Excelência, o doutor advogado-geral da União, que em dado momento o presidente da Câmara negociou com a bancada do PT votos para livrar-se da cassação. E parece que o acordo trouxe um resultado apenas parcial, porque ao acolher o pedido de impeachment por interesses comuns do presidente da Câmara e da presidente Dilma Rousseff, a Lava Jato foi excluída. E quero, por paridade de armas, anunciar à defesa que estaremos pleiteando perante o relator e a comissão a inclusão da Lava Jato no pedido inicial, pelo princípio popular de quem pode o mais, pode o menos. Ora, se Vossa Excelência, na condição de advogado-geral da União, e Vossa Excelência só está aqui nesta condição porque reconhece que a presidente Dilma Rousseff praticou atos dos quais precisa ser defendidos, porque, do contrário, a sua atuação era ilegal. Da mesma forma que Vossa Excelência reconhece, portanto, que o Senado Federal pode rejeitar por inteiro a inicial, nós podemos acolher por completo o pedido. Quem pode o mais, pode o menos. E vamos, portanto, senhor relator, no momento próprio, na hora adequada, discutir a inclusão no Senado da República da parte que foi excluída na Câmara, fruto do acordo parcial da presidente Dilma Rousseff com o presidente da Câmara, porque ambos não tinham interesse na investigação da Lava Jato. Vamos agora, portanto, ao mérito das acusações, deixando claro que a esta altura já não há mais dúvida quanto à materialidade dos crimes praticados, porque a materialidade está robustamente comprovada com os próprios decretos de suplementação orçamentária sem autorização legislativa, repito. A autoria também sobejamente comprovada pela assinatura da própria presidente Dilma Rousseff, e o dolo fica caracterizado em toda a estrutura da fraude fiscal, que vem sendo praticada ano após ano, numa continuidade de delitos que nos permite analisar apenas em 2015 esses 2 aspectos, e chama a atenção o fato de transcorrido o processo na Câmara, até essa altura das discussões no Senado, a defesa não ter feito uma única referência, uma única menção a 2 instrumentos de controle fiscal e execução orçamentária fundamentais para o equilíbrio e para a gestão responsável da coisa pública. Refiro-me aos relatórios de avaliação de receitas de despesas primárias e ao relatório resumido de execução orçamentária, que foram desprezados por completo da defesa porque eles reafirmam a culpa. E vou fazer a leitura, senhor presidente, e peço um pouquinho de tolerância porque julgo importantíssimo para essa etapa processual, o que está consagrado na mensagem aos ministros deste relatório datado de 22 de julho de 2015, quando no item 4 diz: importa ressaltar
que as estimativas constantes desse relatório já consideram os efeitos da proposta encaminhada... Senador Cássio, desculpa a interrupção. Vossa Excelência quer usar os 2 minutos de réplica já nesse tempo? Não, eu quero que, por paridade de armas, Vossa Excelência me conceda um pouco mais de tempo, como concedeu a defesa. Então vai virar a regra. Eu também quero. 2 minutos de réplica, eu já coloco os 2 minutos quero a Vossa no meu, Excelência. se for concedido ao senador Eu Cássio. só concluir o raciocínio, eu não estou me estendendo, eu estou pedindo para concluir o Mas nós raciocínio. combinamos que seria 5 minutos, porque para não se estender demais a reunião, como aconteceu ontem. Aí eu vou dar os 2 minutos de réplica para Vossa Excelência. Se for da sua concordância. Vossa Excelência cassou minha palavra, eu me submeto à sua decisão. Está cassada a minha palavra. Senhor presidente. Não pode caçar, senador. Senhor presidente. Não está caçado. Eu vou dar a Vossa Excelência 2 minutos e mais 1 minuto. São 8 minutos a Vossa Excelência. Não abro mão da minha réplica, presidente. Presidente, pela ordem, senhor presidente. Não é pela possível que não tenha flexibilização de 30 segundos para terminar Vossa a leitura do texto. Vossa Excelência conclui em 6 minutos. Senhor presidente, pela ordem. Faça a sua colocação, senador. A mesa tem um regimento a ser cumprido, que vale para todo mundo. Senhor presidente, o relatório que eu faço a leitura... Eu vou dar a compensação do tempo que nós... Diz que passará a usar, antes mesmo da aprovação do PLN 5, que teve o nosso voto pela rejeição. Nós mostrávamos que o PLN 5 nada mais era do que a tentativa de limpar a cena do crime. E está aqui a confissão da irresponsabilidade da fraude. Quando o governo, antes mesmo do Congresso Nacional aprovar o PLN 5, afirma neste documento que passará a usar as metas estabelecidas do PLN 5. Uma fraude fiscal sem precedentes para que nós possamos esclarecer isso. Eu escuto os esclarecimentos quanto ao artigo 4º da lei orçamentária, que diz, desde que as alterações movidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a obtenção da meta do resultado primário estabelecido no exercício 2015. Meta essa que nunca foi cumprida e, portanto, está aí que para qualquer suplementação deveria ter sido pedido a autorização do Congresso Nacional. O crime é este. Vossas Excelências poderiam ter feito tudo o que fizeram, desde que houvesse autorização do Congresso Nacional, e essa autorização não houve. E a comparação da lista de compras de supermercado é aquela mãe que, sabendo que o filho é treloso, entrega a lista e diz, olha, só pode comprar o que está aqui. Se quiser mudar, me telefone para que autorize. Aí o menino treloso chega no supermercado, ao invés de comprar o feijão, quer comprar uma barra de chocolate e um iogurte. E não liga para a mãe para pedir autorização. A mãe generosa, de coração bom, se o filho tivesse ligado, teria dito, compre, meu filho, seu chocolate e compre seu iogurte. Mas não, o menino desobediente compra a revelia da autorização da mãe. Foi o que o governo fez. Gastou sem autorização legislativa. Emitiu decreto sem autorização deste Congresso. E quanto à figura de linguagem que o senhor ministro Cardoso apresenta da rodovia, não é que a lei tenha mudado a velocidade da rodovia e quer aplicar multas retroativamente. A diferença, senhor ministro, é que as instituições brasileiras estão se aprimorando e passaram a colocar radar na rodovia. E o radar do Tribunal de Contas se deparou com isso aqui. Esta é a curva, o gráfico, se a televisão mostrar, eu agradeço, dos anos do presidente Fernando Henrique Cardoso, do presidente Lula, em relação aos empréstimos ilegais. Vinha assim e o radar do Tribunal de Contas nunca identificou. No momento que teve esse crescimento criminoso para fraudar a eleição, porque a fraude está aí, o dolo está aí, senhor ministro. Tudo isso foi feito para ganhar a eleição a todo custo. 2015? Para que se ganhasse 2014, porque esse é um crime continuado. Nós vamos analisar 2015, mas essa prática vinha correndo em outros anos. A rodovia não mudou a velocidade, ministro. Se instalou o radar e o governo foi pego. E tal como Al Capone foi condenado pelo seu imposto de renda, será pelos crimes de 2015 que vamos condená-la pelos crimes iguais praticados em 14, em 13, nessa ação continuada de prática de crime de responsabilidade que fica devidamente caracterizado quando a Presidente da República faz despesas sem a imprescindível autorização do Congresso Nacional. Está aí a caracterização do crime, a ausência de autorização legislativa, já que o dispositivo 4º da lei orçamentária fazia a ressalva do cumprimento da meta fiscal que não foi observada.
Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Eu estou aqui, fiz questão, quando já havia acabado o tempo do nobre senador Cássio, eu fiz questão de ligar o cronômetro do meu telefone. O senador Cássio passou além do tempo dele quase 4 minutos. Para ser precisa, 3 minutos, 48 segundos e 20, sei lá quanto. Passou do tempo. Ontem, senhor presidente, eu deixei... Eu não estou falando... Eu estou falando coisa séria aqui. Ontem eu deixei, presidente, de fazer questionamentos porque eu já tinha esgotado o meu tempo e não esgotei em quase 4 minutos. Então, a única coisa, o único apelo que eu faço a Vossa Excelência é que daqui para frente todos tenham esse direito. Todos tenham esse direito, porque aqui a regra tem que ser igual para todos, senhor presidente. Então, daqui para frente, eu não vou falar em 5 minutos, eu vou falar em 5 minutos e mais quase 4 minutos, 9 minutos. Senhor presidente, para a réplica, senhor presidente. Atenda a senadora Vanessa, que vamos todos ficar felizes, presidente. Senhor presidente. Deixa eu responder a questão de ordem da senadora Vanessa. Senhor presidente, só para ter direito a contraditar, senhor presidente. Um momentinho. Se a minha resposta não lhe satisfazer, aí o senhor faz a questão de ordem. Só para contraditar, senhor presidente. Só para contraditar. Um momentinho, senador. Não, senhor presidente, é importante que seja dito que ontem havia apenas uma pessoa respondendo às questões. Apenas uma. Hoje nós temos um expositor que fala pelo Ministério da Fazenda, um que fala pela Advocacia Geral da União e outra que fala pelo Ministério da Agricultura. Como tal, é incompatível querer que formulemos pergunta a 3 autoridades que vêm na defesa da presidente com 5 minutos, como era dado ontem, e que Vossa Excelência foi extremamente flexível, a apenas uma que vinha aqui para fazer a denúncia contra a presidente da República. O outro expositor não quis ficar. É claro que Vossa Excelência tem que expandir o prazo para 15 minutos para que haja uma igualdade e uma proporcionalidade a todos nós. Não podemos fazer isso. Podemos atender... Não, vamos atender... Vamos fazer um atendimento que esteja dentro da lógica e da objetividade. Não podemos prejudicar o conjunto dos senadores em benefício daqueles que estão na frente da inscrição. Eu interrompi o senador Cássio para fazer uma indagação e depois dei mais 1 minuto além dessa interrupção. Eu quero dizer a todos os senhores senadores aqui que, em função disso, nós vamos continuar com os 5 minutos e damos mais 1 minuto de tolerância para todo mundo. Bem, é possível, senhor presidente. Assim não dá para continuar. Bem, possível. Você pode, por favor. Vamos. A maioria do. Eu coloco em votação esses 6 minutos. Senhor presidente. Quem concorda ou permaneça como estão. Senhor presidente, tem que encaminhar voto, senhor presidente. Se for assim, tem que encaminhar voto. Por favor, segue a sessão. Senhor presidente, veja bem. A maioria concordou. 5 minutos, mais 1 minuto de tolerância. Senhor presidente, Vossa Excelência viu que o nobre relator, que o nobre colega que me antecederam, ninguém conseguiu fazer em 5 minutos, senhor presidente. Vossa Excelência deu ao nobre relator a prerrogativa de formular pergunta ao ministro, ele responde. Formular pergunta ao advogado-geral da União, ele responde. Formular pergunta à ministra e ela responde. Isso é o que nós temos que fazer, senhor presidente. Nós não podemos cercear o direito de defesa dos que aqui vieram. Eles precisam defender a presidente. Então, nós estamos dando uma oportunidade a eles poderem defender a presidente. Então, é fundamental que nós possamos formular a questão a cada um, para que são coisas distintas. Não podemos fazer 15 minutos, senador. Não, vamos seguir, senador Raimundo. Mas, presidente, então... Vamos seguir os trabalhos. Então vai ser uma coisa que nós ouvimos a defesa e nós não temos direito ao contraditório. O senador Caiado está defendendo isso porque ele é o próximo inscrito. Tem um conjunto de pessoas, e o senadores inscritos. O senador Caiado vai falar como inscrito e como líder. Né? Então, vamos trabalhar. Estou aguardando a resposta do doutor advogado-geral da União e para minha réplica. 5 minutos para o senador, para o ministro José Eduardo Cardoso. Agradeço, senhor presidente. Senador Cássio Cunha Lima, uma apenas rápida observação. O princípio da paridade de armas, ele se coloca entre defesa e acusação. Nesse caso, Vossa Excelência é julgador. A menos que, obviamente, abdique da posição de julgador e passe a ser denunciante. Não me parece que é o caso. Em segundo lugar, Vossa Excelência sugere que
teria havido um acordo entre a presidenta Dilma e o presidente Eduardo Cunha para que ele viesse abrir o impeachment dela? Me parece algo estranho. Mas ninguém faz acordo para abrir sem a Lava Jato. Mas me permita dizer isso, eu vou ler o jornal para Vossa Excelência. Vou ler um trecho. Oposição pede afastamento do Eduardo Cunha. Com a nota desse sábado, o bloco de oposição rompe a aliança tática que mantinha com Cunha. O deputado era preservado de ataques na expectativa de que despachasse na próxima semana o pedido de abertura do processo de impeachment contra Dilma Rousseff, formulado pelo juiz Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior. A oposição decidiu se mexer porque as novidades tornaram insustentável o apoio a Cunha, ainda que velado. Ou seja, havia um entendimento entre a oposição e Eduardo Cunha, isso é noticiado. Quando a oposição retira o apoio, ele ameaça o governo dizendo, se o PT não der os votos, eu abro impeachment. Foi o que aconteceu. Imaginar que aquilo foi um acordo, né? Na verdade, o presidente Eduardo Cunha, senador Eduardo Cunha Lima, Cássio Cunha Lima, perdão, ele tinha já indefinido vários pedidos de impeachment com base no artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal, dizendo que ele não poderia, de acordo com a posição da jurisprudência, etc., pegar fatos anteriores ao atual mandato. Então, ele apenas seguiu, porque seria um absurdo que ele tivesse indeferido vários e viesse a abrir um com essa situação. Então, ele indeferiu o que era anterior ao atual mandato. Não houve recurso, nem do partido de Vossa Excelência, houve recurso ao plenário. Tá certo? Então, a coisa se cristalizou. Querer colocar outros fatos agora significa desestabilizar completamente o objeto do processo e matar a possibilidade de defesa. Transformar esse processo num processo kafkiano. Né? De repente, nós estamos transformando a Suprema República no Joseph K., do Franz Kafka. Ou seja, eu não sei do que está sendo acusado. A Lava Jato. Mas qual é a acusação contra ela, a Lava Jato? Não tem nenhum inquérito aberto contra ela. Qual é a acusação? Então, ou seja, fala-se a situação genérica e a defesa só pode ser feita se eu sei exatamente do que estou sendo acusado. E o que estou sendo acusado aqui neste caso? A senhora da República está sendo acusada dos decretos, dos 6 decretos, que não são mais 6, são 4 depois do relatório, e da chamada situação decorrente do Plano Safra. É disso que se trata. Não podemos imaginar pegar outras situações. Em terceiro lugar, me permita dizer, senador Cássio Cunha Lima, os decretos são baseados, de fato, como disse Vossa Excelência, no artigo 4º da Lei Orçamentária. E o artigo 4º coloca uma cláusula de que esse decreto só pode ser baixado se não interferir nas metas. Foi por isso que o governo fez o decreto de contingenciamento. Ou seja, essa resposta ninguém dá, nem o relatório da Câmara dá, nem Vossa Excelência dão. Se houve um contingenciamento, como o decreto mexeu com as metas fiscais? É impossível. Claro. E não bastasse isso, quero lembrar a Vossa Excelência que no ano de 2001, no governo Fernando Henrique Cardoso, como eu já disse, o Tribunal de Contas tinha o radar. O radar estava lá e disse que não era nada. Tanto que eu li para Vossa Excelência agora o parecer, o governo Fernando Henrique Cardoso, foram 4 bilhões de reais com esses decretos. 4 bilhões de reais. Talvez se fizéssemos um gráfico parecido na época, a montanha seria grande. 4 bilhões de reais em 2001. Em 2001, claro, foi feito, o governo mudou a meta por medida provisória, o executivo descumpriu a meta alterada, tentando compensar com estatais, ou seja, fez todo um conjunto para poder sair, e o Tribunal de Contas da União disse que não era nada, o radar estava ligado, só não foi lavrada a multa porque entendisse que não era ilícito. Agora, o mesmo radar está ligado, só que agora virou ilícito. Sem aviso prévio, sem que se soubesse que as regras estavam mudando. Por quê? Porque no momento em que foram baixados os decretos, nem o relatório preliminar do ministro Augusto Nardes falava alguma coisa sobre os decretos. Então, portanto, o radar sempre esteve lá, senador Cássio Cunha Lima. É que dessa vez resolveu-se lavrar uma multa sem aviso de que o entendimento tinha sido alterado. Com a palavra para a réplica, o senador Cássio Cunha Lima. O radar estava lá e não foi aplicada a multa porque a velocidade estava sendo observada. Quem quebra o limite de velocidade é exatamente para ganhar a eleição de toda forma e todo custo, é a presidente Dilma Rousseff. Portanto, a questão dos decretos eu vou superar nesse instante, porque fica Vossa Excelência com o seu convencimento, ficarei com o meu convencimento. O governo federal poderia ter feito tudo o que fez. Eu não estou discutindo o mérito das medidas, nem tampouco as suas finalidades, muitas delas louváveis. O que eu discuto são os meios com as quais foram feitas. E só havia um caminho que a Constituição estabelece. Não há um atalho para isso. A autorização do Poder Legislativo, que no mundo moderno foi criado exatamente para controlar o soberano.
para controlar a despesa pública, para controlar a execução orçamentária. E há um drible no Congresso Nacional, o que se caracteriza uma afronta à lei de orçamento, o que está preconizado no artigo 85 do inciso 6 da Constituição, o que caracteriza o crime de responsabilidade. Não há como fugir desta afirmação. Indo agora para os empréstimos ilegais, eu me socorro nesse instante da própria consultoria jurídica da Advocacia Geral da União, que diz em parecer exarado sobre o número 249 em 2009, o seguinte: em outros termos, pretende-se que a Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente operador do FGTS, efetue o pagamento decorrente de obrigação da União, mediante posterior restituição do respeito. Trata-se ainda de uma forma indireta de uma operação de crédito entre a Caixa Federal e a União. Quem afirma isso, que é uma operação de crédito, é a Advocacia Geral da União, num parecer que foi desprezado pela Presidente da República. Este parecer é um documento oficial e que diz textualmente que a operação da União com a FGTS é uma operação de crédito. Ou seja, tem um bicho que é peludo, mia, gosta de leite, come rato, mas o governo insiste em dizer que é cachorro. Me permita dizer a Vossa Excelência que seguramente essa posição não prevaleceu nos órgãos técnicos, porque pareceres, e Vossa Excelência foi governador de Estado e lembra bem, nós temos poder vários em vários sentidos, mas há um momento em que alguma orientação é acatada e definida. Neste caso, inclusive, nós tivemos muita discussão sobre as pedalagens de 2014, que não estão nesse processo, onde o próprio Procuradoria do Banco Central emitiu pareceres a respeito, dizendo que não eram operações de crédito. Eu dei, inclusive, várias coletivas com o procurador Isaac, em que ele atestou isso, mostrou-se notas técnicas. O fato de alguém ter achado esta tese não significa que ela foi a tese encampada pelos órgãos técnicos da administração federal. Nós não podemos confundir as situações. Eu posso dizer a Vossa Excelência, está bem, há uma polêmica. Há uma polêmica. Nós estamos juntando ao senador Anastasia 8 pareceres de juristas que voluntariamente estão apreciando esta matéria. 8 pareceres. E vários deles dizem que não há operação de crédito. Mas Vossa Excelência entende que há, esse parecer entende que há muito bem. Se eu tenho uma divergência jurídica, onde eu tenho teses aceitáveis, onde está o dolo? Onde está o dolo? Essa é uma questão, senador, que eu coloco e digo. O dolo existe porque há uma posição que eu quero que seja aquela, é isto? Não está, ou seja, é um debate jurídico. E repito, não é o fato de ser utilizado mais dinheiro ou menos dinheiro que desnatura a natureza jurídica de uma questão. Um contrato de empréstimo é empréstimo se tiver R$10 emprestado ou 50 bilhões emprestado. A quantidade do dinheiro envolvido num contrato de empréstimo não define a sua natureza jurídica. Da mesma forma que num contrato de prestação de serviços, pouco importa a dimensão do atraso. Se o atraso é de R$10 ou é de 10 bilhões, o contrato continua sendo de prestação de serviços. Em outras palavras, o volume financeiro envolvido num vínculo contratual não muda a sua natureza jurídica. Se era contrato de empréstimo, era no governo Fernando Henrique, era no governo Lula. Se era um contrato em que não havia empréstimo, não era algo ofensivo em nenhum governo. Se no governo Fernando Henrique Cardoso era empréstimo, também violou a lei de responsabilidade fiscal. Violou com menos dinheiro. Houve delito da mesma maneira. Ou seja, é uma coisa que me parece que salta aos olhos. Não dá para dizer que para uns vale uma coisa e para outros vale outra. Não dá para dizer isso. O governo Fernando Henrique Cardoso, o senador Cássio Cunha Lima, foram 100 decretos dessa natureza e a meta fiscal não foi cumprida. Por que lá valia e agora não vale mais? Qual é a lógica? Então, o que eu estou dizendo é que o governo Fernando Henrique Cardoso não errou. Não errou. Ele agiu certo, como nós agimos, porque não há relação entre meta fiscal e decretos. É isso que eu estou dizendo. Então, eu só peço igualdade, senador Cássio Cunha Lima. A mesma situação que aplicou-se a governos anteriores que se aplique ao atual. É só isso que eu peço. Ou seja, peço justiça. Tratar os iguais igualmente. É só isso que, obviamente, deve ser colocado. Passo a palavra ao senador Ronaldo Caiado. 5 minutos, senador, com 1 minuto de tolerância. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência me ampliasse o tempo de líder e, como tal, eu gostaria que fosse cronometrado a minha formulação à pergunta ao ministro senador, ao ministro Nelson, a partir daí ao presidente. Vossa Excelência está inscrito como líder.
No caso da liderança, só pode ser se houver uma manifestação urgente de interesse partidário. Aí Vossa Excelência já está inscrito como líder. Eu não posso juntar os dois tempos agora. O regimento me garante utilizar a palavra como líder no momento oportuno e na defesa. Como tal, Vossa Excelência não pode revogar uma prerrogativa que é minha, e é uma prerrogativa regimental. Decidimos sobre isso aqui ontem. Vossa Excelência, já foi decidido ontem aqui. Senhor presidente, Vossa Excelência não pode deliberar sobre o regimento, senhor presidente. O regimento tem que prevalecer. Do contrário, nós vamos ser cerceados da nossa prerrogativa de defesa. Ontem Vossa Excelência nos cerceou. De formulação de quesitos àqueles que estão aqui defendendo. Por quê? Afinal de contas, nós estamos aqui com ministros, pessoas altamente preparadas, competentes. Qual é a dificuldade em nós podermos formular as questões? Qual é o impedimento? O nobre senador Cássio já apresentou um projeto de resolução, é aprovado, resolução número 7, em que é dado um mínimo a cada senador de 10 minutos. Senador, eu peço a colaboração de Vossa Excelência. Nós definimos isso aqui na comissão. Se prevalecer esse tempo que nós demos, vai dar 7 horas ainda de reunião. Senhor presidente, isso é secundário, senhor. Senhor presidente, isso é secundário, para contraditar, senhor presidente. Isso é secundário. Ontem, o senador Cássio Cunha Lima foi o primeiro líder a falar e pacientemente ficou aqui até o término para falar como inscrito. Portanto, vamos dar tratamento igual a todos nós. Vossa Excelência quer a palavra para fazer a indagação? 5 minutos, mais 1 minuto de tolerância. Sério que o que me antecedeu falou 12, presidente.